Nós estamos aqui para cultuar a Deus, cheio de vontade de adorá-lo, porque, meu irmão, em meio a toda essa crise que nós temos vivido, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado. O apóstolo Paulo teve uma visão quando estava indo para a Itália para ser julgado, e na visão Deus disse para ele que naquele barco ninguém se perderia. Meu irmão, eu profetizo em nome de Jesus, na tua casa ninguém vai se perder. Em nome de Jesus, na nossa igreja ninguém vai se perder. Em nome de Jesus, Deus vai nos guardar a chegarmos num porto seguro, a atravessarmos essas ondas. Naquele tempo de Paulo veio um vento chamado Euroaquilão e ele veio para destruir aquela embarcação. Meu irmão, nós estamos passando agora por uma praga, meu irmão, por uma mortandade que tem vindo assolar a terra, mas eu creio, meu irmão, que esse tempo vai passar e nós vamos sair ilesos, vamos sair, meu irmão, de toda essa pandemia, meu irmão, fortalecidos, com vontade e com mais desejo de estar na casa de Deus. Aquela palavra do Salmo 122, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, meu irmão, ela fará mais sentido para mim e para você, porque o valor de poder estar na casa do Senhor, meu irmão, eu acho que agora você tem dimensionado como é bom poder adentrar aos seus atos, como é bom poder domingo, quarta-feira, meu irmão, outros dias na semana que nós temos atividade, poder ter a liberdade de nós, de espontânea vontade, sairmos da nossa casa e irmos para a igreja. Então, meu irmão, eu te convido a você a fazer essa leitura inicial comigo. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 18, nos diz assim a palavra do Senhor. Deus dizendo para Jeremias, porque eis que te ponho hoje por cidade forte. Deus disse a Jeremias, vou fazer de você uma cidade forte. Ninguém há de penetrar, ninguém há de te tocar. Porque Deus tinha chamado Jeremias para uma obra profética. Deus fez de Jeremias uma cidade forte. Aí ele vai dizer assim, por coluna de ferro. Coluna é aquilo que sustenta. Deus estava dizendo que as bases de Jeremias seriam sustentadas por ele. Vai dizer mais assim, muros de bronze. Bronze na Bíblia fala sobre resistência. Deus ia dar resistência a Jeremias contra os seus inimigos, contra aqueles que iriam se levantar contra a sua mensagem. Deus daria força, daria intrepidez, mas daria resistência a Jeremias contra toda a terra e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Oh, meu irmão, Deus falou assim, os príncipes vão se levantar, os reis vão se levantar, os sacerdotes vão se levantar, o povo rebelde vai se levantar contra ti, mas eu vou ser para ti uma cidade forte, eu vou ser para ti uma coluna de ferro, eu vou ser para ti muros de bronze. Deus estava dizendo para Jeremias, olha, abra a tua boca e prega. Jeremias capítulo 1, versículo 12, o que vês tu, Jeremias? E Jeremias disse, vejo uma vara de amendoeira. Deus disse, viste bem, porque eu zelo pela minha palavra a cumprir. Deus estava dizendo para Jeremias que iria cumprir a sua palavra e que ele seria o profeta que iria profetizar no período pré-cativeiro, no período onde ele seria o arauto, onde ele pregaria para as lideranças, ele pregaria para aquelas pessoas que precisavam tomar posição. Meu irmão, nesta noite, eu quero dizer isso para você, Deus tem te colocado como uma torre, como uma cidade forte. Deus tem colocado, meu irmão, você como muros de bronze. Deus tem dado a você resistências contra tudo aquilo que se levanta contra a sua vida, na sua saúde, na sua família e na sua casa. Então eu quero começar com você orando agora. Eu quero orar, meu irmão, porque esses dias são dias de resistências. Meu irmão, nós estamos numa corrida longa e nós precisamos de resistência para poder aguentar, para não sucumbir, meu irmão, para poder acreditar
que vai passar tudo isso, meu irmão. Muitas das vezes a nossa esperança, as coisas se levantam para corroê-la, para deixar-nos às vezes desanimados, mas, meu irmão, Deus está dizendo que está dando resistência para você, que Deus está te fortalecendo, que Deus vai te dar graça para você passar por todos esses problemas, amém? Feche os teus olhos nesse momento, curve a sua cabeça onde você estiver, no seu quarto, na sua sala, no seu trabalho, aonde você estiver me ouvindo. Comece a falar com o Criador, com aquele que conhece as suas necessidades, com aquele que tem nas mãos todo o poder para reverter toda a causa, aquele que cura, aquele que visita os leitos, aquele que repreende as enfermidades, aquele que diz para a morte: morte, afasta-te, morte, larga essa pessoa. Ele tem poder sobre a morte, as chaves do inferno e da morte estão nas suas mãos. Ele é detentor de todo o poder nos céus e na terra. Querendo Deus agir, não há quem possa impedir. Se Ele liberar uma palavra sobre a tua vida hoje, creia que o milagre vai acontecer, porque não depende de homens, não depende de governantes, nós dependemos unicamente do Deus vivo, daquele que pode todas as coisas, daquele que tem nas suas mãos todo o controle. Por isso eu te convido a você adorá-lo, porque esta noite é uma noite de você adorá-lo de todo o seu coração. Pai Celestial, eu coloco estas vidas nas tuas mãos. Profetizo uma semana diferente, uma semana de vitória, uma semana que os teus filhos estejam resistentes contra toda maldade, contra todo mal, contra toda enfermidade, contra tudo aquilo que se opõe à tua vontade. Seja uma semana, ó Pai, que o Senhor venha se manifestar a cada um deles, que haja cura nos lares, que haja manifestação do teu poder, que pessoas sejam libertas, que estão nos vendo e ouvindo, que pessoas sejam impactadas pela tua palavra, Senhor. Entregamos este culto a ti, ó Pai, visita as famílias, visita as casas. Cremos, ó Pai, que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor tem o controle nas mãos. Em nome de Jesus, amém. Gostaríamos de estar todos reunidos, esse tempo está chegando. Bem, muito provavelmente, se tudo correr bem, se não houver nenhuma medida judicial dentro desta semana, nós temos dito desde a semana passada que nós estamos acompanhando as autoridades responsáveis, né, e estamos seguindo aquilo que as autoridades disserem. A partir do momento que o culto estiver liberado, nós vamos seguir todos os protocolos. Meus irmãos, nós vamos seguir a risca. Se tiver liberado, nosso propósito, dia 14/6, domingo próximo, é realizarmos a ceia dentro da igreja. É claro que nós não teremos um número total de pessoas. Nós temos ali um pouquinho mais de 100 cadeiras ali dentro do salão e muito provavelmente nós vamos estar com um número bem reduzido. Por quê? Já dissemos, pessoas com mais de 60 anos, pessoas que têm problemas sérios de diabetes, pressão alta, né? Criança pequena, né? Nós vamos pedir no primeiro momento para que não venham, porque são vetores, crianças transmitem mais fácil. Então, o nosso público, a princípio, vai ser de adolescentes, jovens, pessoas com meia idade, né? Nós vamos seguir os protocolos, aos poucos, gradativamente. Nem todo mundo vai poder, a princípio, participar. O que vai acontecer com isso? Nós iremos também gravar o culto ao vivo pelo Facebook lá no salão, para que as pessoas que não podem ainda vir para a igreja possam continuar assistindo as lives normalmente. Nós estaremos também higienizando a igreja. Essa semana nós vamos lavar tudo. Vai estar o nosso irmão aqui nos abençoando, o irmão Gugu, que vai vir aqui sanitizar aqui, fazer aquela higienização, mas com um produto, né, específico para poder passar nas paredes, nos bancos, né? Nós estamos providenciando também um equipamento que é de pedal para álcool gel, para que as pessoas não toquem nada, elas só coloquem o pé, apertem e o álcool desça na mão, para evitar contato com tudo, né? Então vai ter álcool também na entrada, vai ter produtos específicos no banheiro para isso. Então nós vamos seguir a cartilha, não vai poder entrar na igreja quem estiver sem máscara, vai ter que seguir a risca, e nós vamos colocar nos bancos um distanciamento, correto? De acordo com o que está na norma, e pode pular um banco, um sim, um não, um sim, um não.
Então, meus irmãos, é gradativo, a gente vai fazer de acordo com aquilo que estivermos andando alinhados com as autoridades, correto? Nós queremos fazer a coisa de maneira correta. Enquanto esteve fechado, enquanto o decreto mandado está fechado, nós em nenhum momento descumprimos, ficamos aguardando a flexibilização. Estamos também na nossa campanha do quilo, não se esqueça, estamos na campanha do quilo, contamos com a sua participação, contamos com o seu apoio, esteja junto conosco, porque nós queremos, meu irmão, continuar ajudando aquelas pessoas que precisam, meu irmão. Tem muita gente que precisa do nosso apoio, precisa da nossa ajuda. Então, meus irmãos, os irmãos sabem a quem procurar. A obreira Rafael, o Eric, a Adriana, a Georgia. Procure esses irmãos, procure a mim, o pastor Marcelo, o pastor Cristiano, a pastora Luciana. Qualquer dúvida, o que nós pudermos ajudar vocês também, é só nos procurar. Nós vamos fazer um clamor também pelos dízimos e ofertas, porque estamos no terceiro mês, meu irmão, terceiro mês que vamos agora, que a igreja já está nessa pandemia e nós temos passado por isso, porque a mão de Deus ela é fiel, né? Se nós honramos a Deus, Ele nos honra, pode ter certeza. Meu irmão, como vale a pena servir a Deus? Sabe por quê? Nós servimos um Deus que é muito fiel. Ele não deixa, meu irmão, que a gente fique só em nenhum momento. O Senhor, Ele supre a nossa necessidade quando parece que as coisas vão ficar difíceis. Ele se apresenta a nós como aquele que resolve os problemas. Ele é o nosso pastor. O que o salmista diz? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O pastor Davi dizendo que tinha um sumo pastor. E, meu irmão, nós temos um pastor dos pastores, nós temos aquele, meu irmão, que resolve todos os problemas. Então, meu irmão, nós vamos orar para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus derrame bênção sobre a tua vida. Eu estou aqui também com meu sobrinho, com o Gabriel, que está hoje aqui na parte técnica, no apoio aqui, dando suporte para a gente. Deus o abençoe. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a bênção de Deus sobre a vida financeira, sobre a vida espiritual, sobre a sua casa, sobre a sua saúde. Estaremos rogando a Deus agora para que Ele te abençoe grandissimamente. Depois a pastora Luciana sempre compartilha, outros irmãos colocam lá o número da conta da igreja lá. Muitos já sabem, já estão fazendo desta maneira, né? Já estão contribuindo através de transferência bancária. Outros às vezes chegam aqui, vêm na igreja 1 hora antes do culto, tanto na quarta como no domingo. Fica mais viável para esses irmãos dessa maneira. Então, meu irmão, Deus ele é fiel, Deus vai nos fazer passar, como eu disse na oração inicial. Ninguém vai se perder, meu irmão, ninguém da sua casa vai se perder. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. Eu profetizo, meu irmão, que Deus vai te sustentar no meio de toda essa crise. Eu profetizo, meu irmão, que não vai faltar trabalho para você. Eu profetizo, meu irmão, que Ele vai abrir uma porta de escape para você nesta semana. Eu profetizo, meu irmão, que tudo aquilo que está fechado, Deus vai abrir nesta semana na tua vida, em nome de Jesus. Vamos clamar. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor. Mais uma vez estamos aqui rogando, pedindo a Ti a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada irmão, sobre a vida daqueles que têm confiado no Senhor, sobre aqueles que em nenhum momento, Pai, têm se desviado para a direita ou para a esquerda, ou têm titubeado naquilo que o Senhor tem dito. Pelo contrário, têm confiado na Tua palavra, têm crido, têm dizimado, têm ofertado, não têm deixado, ó Pai, a sua fidelidade. Pelo contrário, Senhor, têm honrado a Tua palavra, ó Pai, têm sustentado a Tua obra, tem ajudado a Tua obra, ó Pai, tem mantido essa casa. Quem mantém essa casa não sou eu, quem mantém essa casa é o Senhor. Quem mantém esta casa, ó Pai, é o Senhor através dos Teus servos. O Senhor usa cada um deles para que, ó Deus, essa casa esteja aberta, para que essa obra continue. E já são, ó Pai, 12 anos que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem enviado a provisão aos Teus filhos, assim como Tu mandou o corvo alimentar Elias, ó Pai, naquele rio de Querite, ó Pai, quando ele estava ali, Senhor, ouvindo as Tuas diretrizes. Elias ficou durante o período que não choveu
serviu durante 3 anos e meio, ó Pai, indo de acordo com aquilo que tu mandava fazer, e ó Pai, apesar da seca na terra, apesar, Senhor, das pessoas estarem passando dificuldade, fome, ó Pai, tu sustentou o profeta. Em meio a essa pandemia, Pai, tu sustenta os teus servos, tu sustenta os teus, tu não deixa faltar nada, tu sempre desloca, manda para um lado, manda para o outro, abre uma porta, Deus abençoa de um lado, abençoa de outro, porque tu és fiel, Senhor, e nós servimos a um Deus fiel. Não é o dinheiro, Senhor, o dinheiro na verdade é uma prova de que o nosso coração não está preso nas coisas materiais, de que o nosso coração serve a Ti, e de que tudo que está à nossa mão, o nosso trabalho, a nossa saúde, a nossa disposição, tudo é Teu, Senhor. Nós somos só mordomos, só administramos, somos as pessoas que Tu confiastes, ó Pai, para administrar. Então, Deus, nós Te agradecemos que se cumpra a palavra do profeta Malaquias, que diz que ele repreenderia o devorador e que abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos tal que dela, ó Pai, viria maiores ainda, Senhor. Nós cremos nesta palavra, Senhor, e abençoamos o Teu povo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acreditem nisso. Deus é fiel. Deus, Ele sustenta os seus. Deus disse através do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6, eu sou o Senhor e não mudo. Deus não pode mudar naquilo que Ele fala. Deus é fiel. Nós mudamos, Deus não muda. Pode ter certeza disso. Se você confiar, se você crer, Ele vai te sustentar. É bem certo que o sol nasce para o justo e para o injusto. Tem pessoas que dizem, eu não dou dízimo e Deus me abençoa. Bem, o sol nasce para todos. Quem trabalha vai colher daquilo do seu trabalho. Mas uma coisa é a vida do justo abençoada por Deus. Outra coisa é a pessoa que vive a mera sorte do esforço do seu trabalho. Como é bom saber que a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Como é bom saber que tudo que entra na minha casa é fruto de um dinheiro abençoado, dizimado. Não tem nada que entre na nossa casa que não seja fruto do dízimo daquilo que Deus tem nos dado. Aprenda isso, meu irmão, que tudo que esteja às tuas mãos seja fruto de um dinheiro abençoado por Deus. Porque se Deus não abençoar, deixa eu dizer uma coisa para você. Ageu, capítulo 2, você vai ver que o povo começou a desviar as madeiras, tudo que Deus deu para que o povo reedificasse a casa. Sabe o que o texto vai dizer? Que eles começaram a levar para suas próprias casas, capítulo 1, versículo 2 e 4, de Ageu, e começaram a construir as suas casas com material que era para construir a casa de Deus. A Bíblia diz que a casa de Deus estava deserta e a casa deles estavam luxuosas. Mas sabe o que aconteceu, meu irmão? Lá no capítulo 2, versículo 9, ele vai falar assim, olha, vocês estão tentando plantar, mas não estão colhendo. Vocês estão tentando se aquecer, mas não estão conseguindo se aquecer. Vocês estão plantando, não estão colhendo nada. Olha o que o texto vai dizer. E aquilo que vocês estão plantando, aquilo que vocês estão fazendo, está caindo num saquetel furado. E ele vai dizer no versículo 11, o que sobrou, eu, o Senhor, fiz assim, ó, assoprei. Sabe por quê? Aquele povo havia esquecido quem fez com que eles regressassem à sua terra e pudessem ali levantar novamente a casa de Deus. Não se esqueça quem te abençoou. Não se esqueça o que Deus fez por você. Não se esqueça nunca do voto que você colocou no seu coração. Sabe por quê? Porque Deus nos abençoa quando nós lembramos e temos um coração. E eu me lembro de Davi, que Davi estava muito bem. Davi estava próspero. O seu reino já estava... Mas algo incomodou Davi. Uma aliança que ele fez no passado. Uma aliança com um príncipe chamado Jonatas. E sabe o que aconteceu? Você sabe que os da casa de Saul foram destituídos após a morte de Saul e Jonatas. Davi começa a reinar, porém Deus lembrou de uma aliança lá atrás. E havia um rapaz aleijado chamado Mefibosete, que estava na terra de Lodebar, vivendo na casa de Maquir de favor. E Deus se lembrou daquele homem. Sabe por quê? Por causa das alianças que fazemos com Deus. Se você é fiel a Deus em qualquer tempo, pode ter certeza, Deus ele vai te guardar. Deus ele vai prover a tua descendência. Deus não vai deixar faltar nada na tua posteridade. Sabe o que aconteceu? Davi mandou buscar Mefibosete para sentar-se à mesa como um dos seus filhos.
Sabe o que é isso? Fidelidade de Deus a um homem que no passado se aliançou e fez uma aliança com Deus. Entenda o que você está fazendo. A aliança é com Deus. A aliança com Deus, ela se perpetua. A aliança com Deus, ela passa as gerações. A aliança com o homem, ela cai. A aliança com Deus, ela passa o tempo. Então aprenda isso, meu irmão. Ser fiel a Deus, porque Deus vai honrar a sua vida. Nós vamos fazer um evento para os casais de maneira virtual numa sala. Pode ficar tranquilo, meu irmão. Você que é casal, você vai participar. A gente vai mandar para você o link no dia. Então você vai entrar direto pelo link e você vai entrar num programa. Como tu lembra o nome do programa? É Google Meets? É isso? Google Meets. Então nós vamos entrar direto nesse programa e nós vamos entrar numa sala privada onde comporta várias pessoas. Então nós vamos estar em casal, né? No caso casais, né? Casais que vão estar ali. Então nós vamos sortear uma cesta abençoada. Vamos aí fazer uma cesta bem bonita para o casal, né? Vamos ter um momento de descontração, um momento de reflexão. Precisamos disso, meus irmãos. Estamos muito tempo confinado e nós vamos fazer esse evento para os casais. Então, casais da IMA1, né? Você que tem participado com a gente, e se você quiser participar, nos chame depois. Nós queremos fazer algo que venha englobar todos, né? Precisamos ter uma palavra também aos casais, às famílias, né? Porque precisamos estar fortalecidos como casal e Deus tem dado esse tempo para nós, né? Para estarmos mais juntos, mais com a nossa família. Então vai ser uma bênção. Todos os anos nós fazemos, né? Sempre um jantar romântico, sempre. Então, meu amigo, se você quiser deixar lá o teu comes e bebes preparado lá, deixa lá depois que você acabar ali a live, aí você, meu irmão, vai para o comes e bebes, vai ver um filme, vai namorar. Então, meu irmão, você é o nosso convidado. A nossa ideia é nós começarmos no sábado a partir das 19 horas. Então nós vamos mandar para vocês o link, vamos mandar para vocês como é que vocês baixam um programinha bem simples. Não tem nada difícil, é só você seguir as nossas instruções. Entrou, vai fazer tudo automático e no dia vai entrar no link de maneira automática, correto? Não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças, porque qualquer dúvida estaremos ajudando vocês. Então vamos participar todos juntos, tá bom? Contamos aí já com o apoio de todos vocês. Se programem para o sábado, dia 13. Salmo 42. O Salmo 42... ele nos diz assim, alguns versículos somente. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Versículo 5. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Esse masquil aqui, como está lá no título do Salmo 42, feito pelos filhos de Corá, fala de um poema instrutivo. Um poema que vai falar de um período em que Davi viveu um dos piores momentos da sua vida. Nós estamos vivendo uma época que para alguns está sendo uma época similar. Tem sido uma época difícil, uma época em que as pessoas estão enfrentando problemas. E nós estamos falando de um Davi aqui, no Salmo 42, que ele está muito angustiado. O salmista aqui está enfrentando uma grande dificuldade. Olha que ele
fez de tudo na vida o que um homem poderia fazer. Um homem vencedor, um homem que conquistou, um homem que, se você pegar a trajetória que Davi teve, ele começa lá no pasto e Deus o levanta como rei. E aqui, meu irmão, o seu reino já era um reino que estava consolidado. Mas existem coisas que acontecem na nossa vida que muitas vezes vão ser decorrentes a atitudes erradas que tomamos. O que eu quero dizer para você? Deus é um Deus gracioso. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom gratuito de Deus. Então quer dizer que até para você se salvar, meu irmão, a fé ele nos dá como dom. Basta que creiamos nisto para que seja confirmado este dom. Então você perceba que a graça de Deus, ela é algo incomparável. Porque quando nós olhamos para essa história, vemos um homem que está saindo descalço pelo deserto, um homem que coloca o pano sobre a cabeça, um homem que chora copiosamente. Você pode ver isso nas passagens de 2 Samuel 15, 23, 2 Samuel 15, 30. E o Salmo 3:2, que é o contexto paralelo ao Salmo 42, ele vai dizer: muitos dizem, não há salvação para minha alma. Começo aqui falando para vocês, a história de um homem que está numa fase da sua vida que era para ele estar vivendo outras coisas. Você já viu que quando você trabalha muito, você conquista para quê? Para lá na frente, você está vivendo uma outra fase, um outro momento da sua vida. Porém, Davi aqui, ele está vivendo as consequências das atitudes que ele teve quando era mais novo. Você sabe que a Bíblia diz que existem pecados que são para a morte. Existem pecados que podem gerar morte. Existem pecados que podem trazer danos. Existem pecados que às vezes são irreversíveis e causam consequências drásticas na vida do homem. Entenda uma coisa, Deus salva o homem, mas os pecados eles têm consequências. Às vezes a graça dele impede que as consequências sejam piores, porque Davi era para ter morrido, certo? Ele comete um adultério, ele mata Urias, Deus não permite que ele morra por causa da lei. Entretanto, o que Davi está vivendo é tudo decorrente ao que ele fez. E aí você vai dizer assim, pastor, mas a graça cobre pecados, a graça cobre todas as coisas, Deus perdoa. Mas há ações no mundo espiritual que toda ação que você tem gera uma reação. Não pense você, meu irmão, que Deus vai nos isentar de determinadas atitudes, não. Ele vai perdoar, ele vai te livrar, mas as consequências é no âmbito natural. Entenda, nós vivemos num mundo onde nós lidamos com coisas naturais. Nós somos limitados. O nosso corpo um dia vai se decompor nessa terra. Não estamos glorificados, não estamos livres de problemas a passar nesse corpo. Há atitudes que tomamos que são atitudes erradas, atitudes que colhemos a consequência ao longo da vida. Prova disso é que Deus perdoou Davi e não permitiu que ele morresse por causa da lei. Entretanto, a Bíblia vai dizer que todos os dias de Davi, você vai ver, ele conquista, ele é um grande rei, mas ele sempre tem um espinho na carne dele. Sempre alguma coisa acontecia na casa dele, porque Deus disse isso para ele. Deus disse que aconteceria essas coisas na casa dele. Sabe por quê? Porque você vai ver um filho chamado Aminon estuprar a Tamar, sua irmã. E você vai ver Absalão, que era irmão dos dois, matar a Aminon. Você vai ver Absalão deitar-se com todas as mulheres de Davi à luz do dia para querer humilhá-lo. Você vai ver um filho se levantar contra o pai para querer reinar no lugar de Davi. Meu irmão, você quer problemas maiores do que esse? Você sendo rei, sendo afrontado dentro da sua casa com tantos problemas como Davi teve. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas a vida de Davi, ela também foi bem complexa, bem complexa.
porque você vai ver os atos humanos de Davi. Você vai ver um homem que era falho como eu e você. Deus não oculta nada na vida do homem, sabe por quê? Porque Davi é lembrado como homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia dos seus atos errados. Porém, os atos não eram encobertos e nem escondidos. Sabe por quê? Deus perdoa, a graça dele vem, mas Deus também mostra para o homem que as ações, às vezes, elas vão ser remidas, mas às vezes elas trarão consequências. Por que eu estou dizendo isso para você? Para entendermos a condição do salmista no Salmo 42. Ele está dizendo, a minha alma está abatida. Bem, por que a alma de Davi está abatida? Por que Davi está se sentindo nesta situação? Por que nos encontramos muitas das vezes com a nossa alma abatida? Porque nos sentimos muitas vezes incapazes. E eu quero nesta noite, meu irmão, meditar com você em algumas coisas que aconteceram na vida de Davi, que vão trazer para nós ensinamentos práticos. Primeiro, há 6 expressões muito fortes no capítulo 42, que vai caracterizar que Davi está vivendo um momento que ele nunca viveu. Davi era acostumado a vencer. Davi era um homem de guerra, era um homem de louvor. Davi era um homem que tinha intimidade com Deus, mas Davi aqui agora é um réis mortal. Davi aqui agora está experimentando coisas que ele jamais pensou que ia viver. Davi agora já é mais velho. Davi agora já não tem aquela força, aquele vigor que se tinha outrora. E sabe o que o texto vai nos dizer aqui muitas vezes? Vai dizer assim, a minha alma suspira, a minha alma tem sede, a minha alma está abatida, as lágrimas são derramadas, a sua alma está angustiada. Perceba que dentro do Salmo 42 há expressões de um homem que realmente está vivendo uma fase de um abatimento muito grande por tudo que está lhe acontecendo. A primeira coisa que eu abordo com vocês são as consequências do pecado de Davi. Entenda o que eu vou dizer para você agora. Isso altera a forma como eu vejo as coisas. Altera a minha visão. E aí eu vou te explicar o porquê. O pecado, ele pode alterar a maneira como eu vejo as coisas. Porque se eu não me dou conta do que eu estou vivendo, do que eu estou fazendo, daqui a um pouco a minha visão é alterada. Por quê? Nós vivemos num mundo onde as pessoas vivem as suas filosofias. As pessoas acreditam em muitas coisas, como por exemplo o existencialismo que se ensina filosoficamente de que existe uma existência em construção que antecede a essência humana e que por nós sermos existência, essa existência aqui, ela é uma prerrogativa que vem antes de qualquer essência, coisa que os filósofos diziam lá no passado, para querer dizer que a essência precedia a existência humana, mas no mundo de hoje vê o que? Vê a existência. Quando vê a existência, então o que eles vão fazer? Eles vão atribuir, meu irmão, os erros como coisas naturais, o pecado como coisas que nós devemos nos habituar. Então, quando nós olhamos para a visão existencialista de Sartre, que coloca Deus de lado e que faz com que o ser humano acredite que nos seus erros, na sua construção, ele está ali melhorando, mas meu irmão, não adianta. Melhorar não é viver na prática do pecado. O sábio não é aquele que fica pecando o tempo todo para aprender. O sábio é aquele que observa, é aquele que antevê, é aquele, meu irmão, que não precisa repetir os atos daqueles que já repetiram. Por que Deus deixou a história de Davi descrita para nós? Porque Deus quer que eu e você não passemos pelas mesmas coisas. O sábio é que consegue enxergar a vida de Davi e dizer, bem, eu não quero viver os pecados de Davi, eu não quero andar por esse caminho. Então, meu irmão, entenda uma coisa, o primeiro ponto fala das consequências das nossas atitudes. Isso altera, e altera porque a vida de Davi foi alterada. Se você pegar a vida de Davi, meu irmão, muitas coisas aconteceram. Por quê? Porque nós preferimos acreditar no hedonismo de uma vida que só tem prazer, que só tem coisas que vão trazer bem-estar para mim. Isso é uma mentira. O bem-estar
das coisas não estão fora de Deus. As pessoas acham que a busca da felicidade está nos bens materiais, em que a pessoa está buscando melhorar a sua vida. Meu irmão, se ilude um homem. Meu irmão, se você quer encontrar a verdadeira paz, se você quer ter felicidade de verdade, você só vai encontrar em um lugar, meu irmão. E Davi sabia disso. O problema é que Davi sabia, por isso ele estava batido. Sabe por quê? Porque nós somos cônscios do que estamos vivendo, sabemos as coisas que estão nos acontecendo e temos consciência de que muitas coisas que estão nos acontecendo também é fruto de atitudes que foram geradas fora daquilo que Deus tinha para a minha vida. Tem situações que acontecem e estão acontecendo fruto de atitudes que foram realizadas fora de Deus, e por vezes nós não entendemos por que ainda coisas nos acontecem no meio do caminho. Deixa eu dizer isso para você. Quem sabe Deus nessa noite está trazendo à tona, trazendo à tua memória aquilo que pode modificar o teu presente, o teu amanhã futuro, o que pode modificar coisas que ainda não foram modificadas. Por quê? Porque às vezes Deus precisa balançar o nosso ser, às vezes Deus precisa vir com força e nos mostrar que as coisas não estão certas, e se continuarmos assim, estamos plantando para o nosso futuro consequências que nós não sabemos ainda como serão. Davi era para estar vivendo, meu irmão, um reino pleno no seu apogeu, mas está tendo guerras dentro da sua casa. Por quê? Porque Davi plantou essas coisas. Nós temos tantas filosofias por aí, como o humanismo, que constrói lá a pirâmide de Maslow, da autoatualização, da pessoa buscar viver bem, da pessoa construir algumas coisas. Meu irmão, isso fora de Deus não dá para construir. Deixa eu dizer uma coisa para você: esquece as filosofias. Filosofias é para você ter, é para você aprender, é para você discorrer, é para você ter conhecimento, mas elas não te servirão na hora que você estiver diante do Criador, porque com o Criador se fala, sabe de que maneira? Como Davi, mesmo sendo falho, ele estava indo, ele estava descalço no deserto, ele estava com a sua cabeça coberta, ele estava chorando muitíssimo à medida que ele ia andando, porque ele sabia que algo ia acontecer. Alabashuri calabandará, bashuri calabácia. Ele sabia que as suas atitudes trariam para ele, ou para aquele que estava se levantando contra ele. Não tinha meio termo. Davi sabia, ou era ele ou era o filho dele. E é triste, porque só restava Davi a chorar, a orar e a pedir a Deus para que fizesse a vontade dele. Por quê? Porque uma das partes iria sair prejudicada, mas essas partes iam sair prejudicadas por quê? Fruto daquilo que plantamos no passado. Quer ter um futuro abençoado? Quer que as coisas sejam boas para a tua vida hoje? Entenda que o que você plantou, o que você está plantando, é o que você vai colher amanhã. Não ache você que o que você vai colher amanhã é fruto de coisas que você está esperando acontecer amanhã. Meu irmão, se você ficar esperando o vento, tu vai colher vento. Agora, se você compreender que o que você está plantando agora, o que você já plantou, e se você crer, meu irmão, você vai colher as coisas boas. Agora, não plantem coisas ruins, porque muitas das vezes Deus vai nos isentar delas. Deus vai ter misericórdia, mas nem tudo e nem todas as vezes Deus vai permitir que também não sejamos afligidos por algumas, para que aprendamos. Às vezes a aflição é para te ensinar, porque se Deus quisesse matar Davi, já tinha matado. Concorda comigo? Quando ele pecou, meu irmão, a lei era favorável a executá-lo, adultério e crime. Deus queria matar Davi? Não, Deus queria ensinar Davi. O problema, meu irmão, é que as pessoas não querem ser ensinadas e querem continuar plantando vento para colherem vento lá na frente. Deus quer nos ensinar uma coisa: que as consequências do pecado de Davi alteram a nossa visão do tempo. É verdade. Porque quando você vive uma vida com Deus agora, a tua visão ela tende com o tempo a melhorar. Agora, quando as coisas são alteradas aqui, a tua visão com o tempo tende a piorar. E meu irmão, como você tem se relacionado com Deus? Porque fatalmente, Gálatas 6, se eu não me engano, versículo 6, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar,
certamente ceifarão. Então a primeira coisa é as consequências do pecado de Davi alteram a minha visão acerca das coisas. Sabe por quê? Porque quando a minha visão não está fixa em Deus, quando os pecados me atingem e me corrompem, eu começo a ver o que está à minha volta de maneira diferente. O pecado te faz ver as coisas de Deus diferentes. Segunda coisa que eu aprendo aqui, preste atenção. Versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A alma, como estrutura do ser humano, a alma, como tratada como eu aqui, o que acontece aqui no meu interior, a alma como as estruturas que nós nos modelamos, do que aprendemos, do que faz parte da nossa consciência, da estrutura sócio, psico, histórico, emocional, de tudo que nós aprendemos como valores. A minha alma tem sede de Deus. Aqui é uma construção de coisas que Davi já tinha vivido, que Davi tinha experimentado, mas Davi agora está dizendo: a minha alma tem sede. Você sabe que a alma ter sede, ela tem dois sentidos, bom e ruim. Você vai falar, mas como ter sede de Deus é bom e como ter sede de Deus é ruim? Eu vou explicar para você. A primeira coisa que bom, quando você fala de sede no aspecto filosófico, né, é que se você sente calor, aquele calor está fazendo inferência em você, você tem sede, você vai aonde? Na geladeira, no filtro, no bebedouro. Existe o quê? Um estímulo corpóreo, uma inferência sobre o seu corpo para que você tenha sede. Então, é bom, por quê? Porque isso nos faz querer beber água. Ter sede de Deus nos faz querer buscar. Ter sede de Deus nos faz querer orar. Ter sede de Deus nos faz querer ter uma vida de santidade. Querer ir ao encontro das águas fala que eu estou necessitado. Então ele vai falar, a minha alma tem sede. Isso era bom? Era. Porque Davi reconhecia que, ele vai dizer, a minha alma tem sede de Deus. Ele vai falar, assim como o cervo anda pelas correntes das águas. Ele está falando, aquele animal que eu estou vendo no deserto sou eu. E eu me vejo como aquele cervo procurando água no deserto. Já parou para pensar quando você olha tudo à tua volta e você busca e você quer e parece que é uma resistência muito grande, mas Davi queria. O bom de ter sede é que eu ainda tenho vontade. A pergunta que eu faço para você nessa noite: você tem vontade? Você ainda tem sede? Você ainda quer Deus? Porque apesar de Davi saber o que estava acontecendo e de seu adversário ser o seu próprio filho, ele ainda havia alguma coisa que o movia. O que te move ainda, meu irmão? O que faz você ter sede de Deus ainda? O que traz ao teu coração o desejo de, apesar das dificuldades e dos problemas, você querer sair do seu âmbito, da sua casa, do seu natural e dizer para Deus: Senhor, a minha alma tem sede, aquele animal que eu vejo sou eu, Senhor, me ajuda a encontrar as fontes das águas. Eu não sei como você está aqui nesta noite, mas Deus quer te ajudar a encontrar novamente a fonte das águas. Se a tua alma tem sede, meu irmão, se achegue a Deus nessa noite, busque-o de todo o coração, porque a sua palavra diz que todos aqueles que vêm até Ele, de maneira nenhuma serão lançados. Todos aqueles que se humilharem e colocarem o seu coração diante dEle, o encontrarão. Então, meu irmão, bom primeiro lugar é ter sede. A pergunta que eu faço a você: a tua alma ainda tem sede? Você ainda é aquele servinho do deserto que não cessa de buscar as águas porque a alma precisa dela? O ruim é que eu tenho uma sede e às vezes eu não vou.
Olha o paradoxo. Tem gente que tem sede, mas não busca. Não há estímulo suficiente. Sabe o que é isso? É o emocional afetado. É o pecado que afeta o homem, que apesar de ele ter sede, ele não tem forças para ir na direção das águas. Bom, porque ainda você tem sede e vai às águas. Ruim, porque às vezes uns têm sede, mas não conseguem mais ir às águas. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Das coisas que estão te afastando de Deus. Você tem sede, mas não está conseguindo ir saciar a sua sede. Sabe o que isso está denotando e mostrando para mim e para você? É que para ter a sede, você tem que ter um estímulo, aleluia. E o estímulo vem lá de dentro. O estímulo, meu irmão, que faz você chegar às fontes, se chama Espírito Santo. É Ele, meu irmão, que consegue fazer você chegar às fontes. E se você estiver buscando a Deus nessa noite de coração, Ele vai te ajudar. Você vai encontrar as fontes das águas. Você vai saciar o que está acontecendo dentro do seu interior. Ele vai lavar o teu interior. Assim como a mulher samaritana, Ele vai te dar uma água de beber. E essa água saltará para a vida eterna. E você não terá mais a sede natural. Não adianta ter sede natural. A sede que você tem que ser de Deus, e ela precisa ser saciada nesta noite. Há pessoas que estão tendo sede, mas não é sede das coisas de Deus, não é sede de buscar a sua palavra, não é sede de se afastar do pecado, não é sede de querer andar com Deus, mas é sede de querer fazer aquilo que quer, daquilo que gosta, daquilo que é carnal, daquilo que faz bem a ele próprio, a sede pessoal, aquilo que é bom para ele, aquilo que é agradável a si. Não a sede que te leva à fonte. Essa fonte se chama Jesus. O poço de Jacó todos buscavam, mas Jesus disse: eis aqui um que é maior do que o poço que vocês beberam. Vocês beberam do poço do Jacó. O poço de Jacó te fazem vocês retornarem aqui. Sabe o que Jesus estava dizendo? Essa água que vocês bebem não é suficientemente plena para saciar a vida de vocês. Tanto é que vocês já estão há séculos vindo tirar dela. Mas Jesus está dizendo: olha, eu sou aquele que sacio a vida de vocês. O que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sabe por quê? Porque quem tem um encontro com Deus, quem o recebeu na sua vida, quem vive Jesus na sua vida, sabe que os momentos podem ser difíceis. Eu posso ficar como um servo no meio do deserto, mas eu quero beber as águas, eu quero ir às fontes, eu quero sentir Deus na minha vida e na minha essência. Davi sabia que ele só conquistava se ele pudesse sentir, se ele pudesse ter a presença de Deus na sua vida. E a pergunta que eu faço a você nesta noite: você tem tido sede de Deus? Ou a tua sede é uma sede provisória, porque ela está canalizada no mundo? Por isso eu disse, ter sede pode ser bom e ruim. Para uns a sede vai levá-los a Deus, para outro é sede que não chega ao objetivo, porque não é de Deus essa sede. Tem gente que está na igreja que não tem sede de Deus. Essa é a verdade. Às vezes nós não gostamos de ouvir isso, mas é verdade. Quem tem sede de Deus busca as águas dele. Quem tem sede do mundo se sacia com as coisas do mundo. Essa é a verdade. Por quê? Muitas pessoas não têm experimentado coisas maiores do que elas vivem, porque elas ainda não têm a sede plena de Deus. Elas têm a sede das coisas que ainda são transitórias, passageiras, coisas que ela só vai viver aqui, ela não vai viver depois daqui. Então, terceira coisa que eu aprendo aqui, versículo de número 3, me acompanha lá. Versículo de número 3 diz assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: aonde está o teu Deus? Escuta o que eu vou dizer para você agora. Terceira coisa: as minhas lágrimas me servem
de mantimento. Você já viu lágrima alimentar alguém? Aqui ele está falando da voz da tristeza. Havia algo dentro dele que o deixava triste. E muitas das vezes a tristeza nos leva a chorar. A tristeza, ela tem a ver com algo dentro do nosso interior que fala das nossas emoções, dos nossos sistemas emocional, psíquico, né? Situações, problemas, coisas que geralmente sabemos. Você sabia que a fonte dos problemas tem a ver com aquilo que sabemos? Nunca um problema aparece daquilo que nós não sabemos. E sempre que sabemos aquilo parece que exprime mais, parece que dói mais, porque nós sabemos que aquilo é errado e às vezes nós não conseguimos nos libertar daquilo que nós sabemos que é errado. Você sabe que muitas das vezes as lágrimas, elas vêm porque às vezes tem problemas dentro de casa. O problema de Davi era com um dos seus filhos. Quem sabe, de repente, a sua lágrima, ela tem corrido, quem sabe a tristeza tem estado no teu coração, porque ainda há coisas que dentro da sua casa estão totalmente invertidas. Há situações que ainda não estão totalmente tratadas dentro da sua casa. Há situações que Deus precisa entrar. Então as minhas lágrimas me servem de mantimento. Como é que eu vou alimentar minha alma de lágrima, de tristeza? Como é que eu vou me fortalecer da tristeza? Tristeza não fortalece ninguém. O sistema emocional pelo qual a tristeza é um dos mecanismos desse sistema, ela me aponta que alguma coisa não está bem. A tristeza, o fundo dela, às vezes pode ser de depressão. A tristeza pode ser de perdas. A tristeza pode ser daquilo que eu não consigo realizar. A tristeza pode ser de perdas, de percas. A tristeza pode ser uma série de coisas. Ela pode estar, às vezes, na saúde física, na saúde mental. O sentimento de perda, numa crise existencial, onde a pessoa pensa assim: eu nunca pensei que passaria por isso. Ou você acha que o Davi do auge achou que iria viver esse momento? Entende? Entende que momentos da nossa vida são construídos a partir de atitudes que tomamos? Entende que o melhor de Deus para a tua vida depende de atitudes, mas também aquilo que pode fazer as coisas darem erradas também depende da sua atitude? Perceba que Davi viveu o auge de glória, de conquista, de rei. Agora ele está vivendo o auge da sua maior crise. Essa aqui é, se não a maior crise que Davi teve. Olha que Davi teve muitas, hein? Perdeu o filho com Batseba. Quando ele foi tentar enumerar o povo, Deus veio com a mão e pesou. Davi fez muitas coisas como homem erradas. É por isso que eu olho para Deus e eu me maravilho com ele. Sabe por quê? Porque Deus não oculta nada, não. Mas Deus também é sensível àquele que reconhece, àquele que busca. Esse homem que vocês estão vendo aqui, a Bíblia mostra um homem que vocês de repente não estavam acostumados a ver. Imagine um homem já na sua idade, caminhando pelo deserto, descalço, botando um pano de vergonha sobre a sua cabeça, chorando sem parar, e indo, e andando, sem destino. Um homem que estava com uma voz de tristeza na sua alma. Tem aqueles momentos que a nossa alma está abatida, está triste, está angustiada, está aflita, está muitas das vezes sem saber o que vai acontecer, perdida no deserto. Eu não sei como você entrou aqui, e aí eu digo nessa live, não sei como você tem vivido os teus dias, mas Deus está dizendo para você que é hora de você reconstruir alguns valores que você perdeu lá atrás. É hora de você erguer um altar para Deus. É hora, meu irmão, de você compreender que o que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Não viva acreditando que as coisas que você faz de errado, elas não podem trazer consequências. Podem, porque às vezes pecados não confessados, pecados que não são tratados à luz da Bíblia, coisas que foram feitas no oculto, mas a Bíblia diz que até se tornarem oculto, Deus as manifesta.
Então, meu irmão, eu quero trazer para você nessa noite uma reflexão do momento de Davi. Porque olhar o Salmo 42 e dizer que Davi estava assim, nada acontece do dia para a noite. Você está vendo um outro Davi aqui. A Bíblia mostra Davi nas suas variadas formas e maneiras que Davi viveu em determinados tempos da sua vida. Davi, com 16 para 17 anos, matador de leões e ursos, de gigantes. Davi, que não tinha medo, que lutava. Davi, adorador. Mas nós estamos conhecendo uma faceta do Davi que não soube administrar bem a sua casa. Do Davi que viu a sua casa, meu irmão, ser tombada. Verdade. Foi um grande homem, um grande rei, mas não foi um grande administrador da sua família. Não foi um homem que você olhasse e falasse, bem, Davi teve uma das melhores famílias. Nesse aspecto, nós podemos colocar que Davi não foi um homem, vamos dizer, um homem que pode-se dizer que com a família foi e agiu de maneira irrepreensível, não. Mas Deus também não deixa nada oculto, né? E não quer dizer que Davi não tenha sido salvo. É só para que você entenda que Deus quer que você não passe pelas mesmas coisas. Por que está escrito? Romanos 15:4. Tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensinamento foi. Se você está ouvindo isso de mim aqui, porque Deus quis ficar assim registrado, para que você ouvisse e para que você não passasse as mesmas coisas que Davi. Porque tudo que eu planto, eu colherei. Não se esqueça nunca dessa frase que o pastor está dizendo para você. O que você planta, você colhe. E se você acha que não está plantando, você também colhe. Porque o que não planta nada, vai colher vento. Porque o vento, meu irmão, não produz nada. Pelo contrário, ele só faz retardar o tempo na sua vida. Quarta coisa que eu aprendo aqui. Versículo de número 4. Quando me lembro disto, dentro de mim, derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa do Deus vivo, com voz de alegria e de louvor, com a multidão festejava. Quarta coisa que eu aprendo aqui é que Davi, ele começou a viver um tempo que a gente fala na vida de muitas pessoas, que é o tempo do saudosismo. Ele foi buscar na mente dele alívio. Você sabe que a gente, às vezes, como ser humano, a gente quer encontrar alguma coisa que traga alívio à nossa mente. Quando a gente lembra do passado, e aí eu quero falar para aquelas pessoas que já viveram com Deus experiências maravilhosas, pessoas que já viram muitas coisas que Deus já fez na sua vida e na vida dos outros, pessoas que experimentaram milagres de Deus, pessoas que viram Deus fazer proezas, mas que hoje estão como Davi, estão saudosistas daquilo que lembram. E nós estamos vivendo uma geração saudosista, uma geração que não tem mais experiências com Deus, uma geração que vive das coisas que já experimentou no passado, e não daquelas que deveriam estar experimentando e daquelas que deveriam daqui a um pouco estar gozando futuramente. Pelo contrário, as pessoas estão tentando trazer à memória algo que possa trazer conforto. E deixa eu dizer uma coisa para você, o que eu aprendo aqui? Quando ele vai dizer assim, quando me lembro e choro, ele está dizendo que estava angustiado. Quando nós fazemos uma introspecção, quando nós vamos rebuscar as coisas que já aconteceram, me dá vontade de chorar. Sabe por quê? Porque nós sabemos aquilo que um dia fizemos. Nós não temos perda de memória. Nós sabemos o que Deus já fez através da nossa vida. Nós sabemos as coisas que Deus já realizou. Mas por que Deus não faz agora? Por que você não está vivendo mais essas experiências? Porque você está vivendo saudosismo. E o saudosismo te imobiliza. O saudosismo te prende, porque você vai ter sempre uma desculpa. Daqui a um pouco você vai deixar de fazer as coisas de Deus, alegando uma série de outras coisas, você vai ficar só lembrando do que fez. E aí quando você para conversar com determinadas pessoas, as pessoas vão dizer assim, pô, Deus fazia há 10, 20, 30 anos atrás. Meu irmão, que Deus é esse que servimos? Que fazia 10, 20, 30 anos atrás? Ou Deus que eu posso dizer, Deus fez ontem, Deus operou, Deus fez hoje? É isso, meu irmão. É isso. Nós estamos trocando.
As experiências reais, por aquilo que é mero saudosismo, você deixou de viver as experiências reais com Deus para viver as coisas que já não acontecem mais, que estão no teu inconsciente ou que estão na tua memória. Ele vai dizer assim: eu acostumava a ir. Ele está falando com o povo. Ele está lembrando as coisas. Eu costumava ir com o povo. É tentar se apegar a memórias boas. Meu irmão, não se apegue às memórias boas. Se apegue àquele que pode trazer novamente esperança. Se apegue àquele que pode fazer você viver coisas novas novamente. Se apegue àquele que pode mudar a tua história agora. Se apegue a Ele, porque senão, meu irmão, você vai construir uma história para você mesmo. Nós chamamos de falsa memória. É construir um enredo, uma história, que para mim, ela de alguma forma elimina, que ela de alguma forma minimiza o que eu estou sentindo. Se você quiser viver essa história, se você achar que isso é suficiente, digo para você: serás um tremendo saudosista na casa de Deus. Deus não quer que você seja saudosista. Quando você lembra de alguma coisa, até o que você lembra, consegue glorificar Ele agora. Porque isso fala de saudosismo presente e não de saudosismo do passado. Terceira coisa, dentro desse ponto, deixa eu dizer para você: você sabe o que está errado. Escuta o que eu vou dizer para você. Davi sabia o que estava errado. Eu sei o que está errado. Você sabe o que está errado. O problema não é o teu marido. O problema não é a tua mulher. O problema não é os teus filhos. O problema não é financeiro. O problema não é o remédio que você toma. O problema não é nada disso. O problema aqui é você entender que o alívio que você quer buscar, querendo ser saudosista das coisas passadas, não vão curar a tua alma. Já parou para pensar que você continua como Davi, ainda dando voltas na vida? E que todo saudosismo seu ainda não te curou, ainda não mudou o teu casamento, ainda não mudou a tua história? Porque está precisando de uma atitude tua agora. Deus, Ele quer que você tome uma atitude agora. É agora, é presente. Para Ele mudar a tua história no futuro e reconstruir o que aconteceu lá atrás, é agora. Deus não vai fazer lá na frente se não passar por aqui agora. É agora que você precisa mudar. Então, meu irmão, a quarta coisa é ficar tendo saudosismo, buscar o passado, uma fórmula, uma coisa que traga alívio. Mas, meu irmão, isso não vai ser suficiente, já digo para você. Quer entender o que está acontecendo? Buscar-me-eis, diz o Senhor, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Diz o Senhor: achegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós. A hora que você entender isso, Ele vai te tirar do deserto, porque Ele estava rodando no deserto. Ele estava rodando no deserto e Deus deixou Ele rodar. Deus deixou Ele rodar. Oh, aleluia! Deus deixou Ele rodar. Deus deixou Ele rodar. Quando Ele encontra sentido, oh, meu irmão, quando Ele encontra sentido no deserto, logo quando Ele sai, vem uma notícia para Davi. Davi, o que foi? Teu filho Absalão morreu. Não era essa a solução que ele esperava. Mas quando você busca Deus, Deus sabe o que é melhor para você e não o que você quer ou precisa. Sabe por quê? Porque quem fez tudo aquilo, quem colocou em rebelião o reino contra Davi foi Absalão. Mas quem podia mudar aquela atitude era Davi.
Enquanto ele está no deserto buscando o sentido das coisas, Deus no mundo espiritual está começando a dissipar o que se levantou contrário à casa de Davi. Entenda, você só consegue mudar coisas erradas que aconteceram no passado se você no presente tentar mudá-las de uma outra maneira. Davi, ele se humilha, Davi sai descalço. O pano de saco que um homem vestia naquela época era lamento, era luto, era tristeza, era erro, era para dizer o seu estado de miséria em que o homem se encontrava. Davi sai assim, como um homem miserável no meio do deserto, sem nada a perder, porque ele já tinha perdido o sentido das coisas. Quem sabe você está aqui nessa noite e você está me ouvindo e está fazendo sentido o que eu estou dizendo para você. Sabe por quê? Porque algumas coisas já não fazem mais sentido para você. Você já não está tendo mais vontade de orar. Você já não está tendo mais vontade de estar na igreja. Quando eu digo na igreja, você não está fisicamente, mas você não está tendo prazer nessas coisas que são mínimas. No dia a dia, na oração, na vontade, no desejo, você está perdendo. Eu quero dizer para você, meu irmão, faça como Davi. Rode no deserto até você encontrar uma solução. Não saia desse deserto, meu irmão, sem saber o que fazer. Deserto é para Deus te preparar, é para Deus te tirar dele mais fortalecido, é para Deus te dar respostas nele. Se você entrou no deserto, quem foi para o deserto andar foi Davi. Então você vai ter que encontrar uma solução em Deus para sair dele. Quinta coisa que eu digo para você. Versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Na época, Davi muito provavelmente avistou o Monte Hermon. E no Monte Hermon havia o degelo na época das estações. E as águas, elas faziam degelo. E vinha aquele barulho das águas que desciam. E ele vai dizer, um abismo chama outro, porque se formava esses abismos quando as águas desciam e rompiam. Eu imagino que Davi no deserto, avistando de longe, ele está vendo a colina com degelo. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão? No deserto, quando você busca, você vai começar a ouvir o som que está sendo produzido, de que alguma coisa está acontecendo, uma coisa está chamando a outra. Agora você sabe que um abismo chamar outro também pode representar outras coisas na sua vida. Aquele homem perde um apetite, diz o versículo 3. Versículo 4 e 6, ele começa a fixar os seus olhos no passado. O 4 e 6 ele vai dizer: quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com ele à casa de Deus, com voz de alegria e de louvor, e com a multidão festejava. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto, lembro-me de ti. Desde o Jordão, lembro-me de ti, da terra do Jordão, desde o Hermon e desde o pequeno monte. Aquele homem fica derribado por causa dos seus inimigos. O versículo 9, ele vai dizer: direi a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque ando angustiado, porque causa a opressão, por causa da opressão do meu inimigo. Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: aonde está o teu Deus? Quando você fala um abismo chama outro, fala de variedade, fala de uma coisa chamando a outra também, um mal chamando o outro, está sempre acontecendo alguma coisa errada. Fala de um conjunto, meu irmão, um mal vai convidando o outro. Perceba, fala de uma junção, um mal sobre o outro mal. O abismo chamando o outro abismo, ele não tem só a ver com o som do Hermon, do degelo, aonde aquelas montanhas formam os abismos de água, mas tem a ver também com coisas que estão acontecendo na minha vida. E meu irmão, quem sabe Deus está te dizendo hoje, e Ele está te convidando a você sair de uma coisa que te leva a outra o tempo todo.
Já viu aquela pessoa que toda hora parece que uma coisa acontece aqui, daqui a pouco acontece outra ali, e ela está sempre levando, sendo levada, e sempre as coisas acontecendo dessa maneira? Alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa você precisa mudar nessa noite. E por que o pastor está trazendo essa reflexão para a sua vida? Porque o Salmo 42 fala de um homem que está numa encruzilhada. Ou morre ele, ou morre o seu filho. Nenhum pai vai desejar a morte do filho. Mas Davi sabia de uma coisa: quando ele faz jejum, quando ele busca a Deus pelo filho com Batseba, ele vai ver que mesmo ele orando, Deus vai cumprir aquilo que Deus achou que tinha que fazer. Ele sabia que se ele buscasse a Deus, independente dele ou de Absalão, Deus faria justiça. Sabe o que isso quer me dizer, meu irmão? É que todas as vezes, mesmo na minha incapacidade, mesmo quando eu não me sinto com forças, mesmo quando eu me sinto enfraquecido, eu sei de uma coisa: se eu buscar a Deus, Ele vai fazer justiça. E para eu terminar, versículo 11 vai me dizer assim, nos dizer: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. A pergunta é: por que você está tão desassossegado? Por que há medos? Por que há incertezas? Por que você não consegue vislumbrar o futuro, que as coisas vão ser melhores? Por que não há convicção para você? Por que não há esperança no teu coração? Deus está te perguntando isso. Meu filho, por que a tua alma está abatida? Por que dentro de mim você está vivendo desta maneira? Por que você não consegue encontrar aquilo que você deveria encontrar, que era em mim, que eram as fontes que eu disse, que se tu bebesses da água que eu te desse, você não precisaria mais ficar procurando de um lado para o outro, porque a fonte que eu te der a beber, ela irá saciar a tua vida. Quem sabe Deus esteja te remetendo a um tempo de quedas, de fracassos, de erros, de situações em que aconteceram lá atrás. Ou você acha que o que estava acontecendo com Davi era por causa do presente? Você acha que tudo que acontece com a nossa vida é só por causa do presente? Você pode dizer assim: bem, eu não estou fazendo nada. Isso aí. Você já não está fazendo nada há muito tempo. Entende? Porque as pessoas dizem assim: mas por que as coisas não mudam na minha vida? Quem sabe Deus está te chamando a um tempo de refletir quem você é, o que você tem perdido com Ele. Porque aquele tempo não servia só para Deus derrubar Absalão, era inimigo de Davi. Aquele tempo era para que Davi voltasse ao primeiro amor. Aquele tempo era para que Davi sentisse desejo de ir com a multidão. Aquele tempo era para que Davi buscasse a Deus. Aquele tempo para que ele voltasse a sentir sede de Deus. Aquele tempo da alma batida. É porque se a alma está batida, havia uma necessidade no coração daquele homem de sair daquele momento. A pergunta que eu te faço, ela é bem clara: como você está? Porque as pessoas te veem por fora e a gente não tem uma percepção clara por fora. Mas quem te vê por dentro te conhece mais do que você mesmo. Ainda quando não vem um pensamento na sua mente, no Salmo 139 vai dizer: ele já sabia. O Salmo 139 mais à frente vai dizer: ele te conhece desde a fase informe, quando você ainda era um projeto embrionário. Ele conhece você, meu irmão, como você não conhece. A Bíblia diz que o conhecemos por enigma, mas um dia o conheceremos como dele somos conhecidos. Você conhece a Deus por enigma, Ele te conhece de maneira plena. O problema, meu irmão, é que nós precisamos voltar a algumas coisas que nós nos perdemos no caminho.
Quando Davi encontra a solução e a resposta, ele vai voltar para casa. E quando Davi volta para casa, os problemas naturalmente são resolvidos. Tem coisa que você não precisa fazer. Tem coisa que, se você buscar Deus, Deus vai fazer por você. Tem coisas que não vai ser a tua força, mas se você se humilhar. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então os meus ouvidos estarão atentos, os meus olhos à oração daquele lugar. Isaías 59, versículo 2 e 1, ele vai dizer: o que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. Eu quero orar por você nessa noite. Hoje é uma noite de restituição. Hoje é uma noite de você relembrar, não com saudosismo, mas relembrar tudo aquilo que Deus fez e dizer: Deus, faça de novo. Deus, realize em mim obras iguais ou maiores. Deus, eu preciso tanto voltar a ter a sede que eu tinha quando eu era mais jovem. Eu quero voltar a ter a sede de querer as coisas de Deus como se elas fossem as últimas coisas que eu pudesse sentir e tocar. Como se fosse meu último momento de suspiro na vida. A minha alma suspira. Davi está dizendo: o que eu mais quero, o que a minha alma quer, é sentir esse suspiro. É sentir que o que eu tenho de mais importante, o que eu tenho de mais valor, é aquilo que vem de dentro. A alma batida fala de problemas que eu não estou conseguindo resolver. Mas Deus, nessa noite, Ele está aqui. Aleluia. Labachuri calabachandarabacalabas. Oriandelemanturia labachuri calabarachandarabácia. Oh, aleluia! O Deus vivo está aqui nessa noite. Aquele que tem sede, venha. Venha beber da fonte, venha beber da água que sacia, da água que salta para a vida eterna. Aquele que deseja voltar a ter experiências gloriosas com Deus, eu digo para você, meu irmão, não sei o dia, a hora, mas essa pandemia vai passar e Deus quer saber, meu irmão, se você quer ser melhor do que você foi antes desse momento. Muda o teu futuro agora. Muda as coisas que estão por vir. Muda agora em oração. Eu quero orar com você. Quero orar, meu irmão, porque nós entramos nessa mensagem com aquele servo buscando uma saída, buscando as águas para sair do deserto. Você, meu irmão, precisa ser saciado nessa noite. Quero orar por você. Pai Celestial, eu quero colocar em Tuas mãos agora, em nome de Jesus, a cada pessoa que me ouve agora, a cada um que se encontra nesse momento de angústia, de aperto, de aflição, de dor. Ó Pai, tudo aquilo que tem vindo ao coração, que tem trazido medo, ó Pai, que tem trazido temor. Tua palavra diz que a Tua presença lança fora todo medo. Ó Pai, tudo aquilo que está nos causando medo, seja arrancado do nosso ser. Quem anda contigo não tem medo. Quem anda contigo tem esperança. Quem anda contigo tem certeza. Quem anda contigo sabe que vai sair do deserto. Por isso, Pai, eu quero colocar a cada um que está me vendo agora. Eu quero te pedir, adentra esta casa agora. Renova esse interior. Espírito Santo, renova o ser, renova as experiências. Que as águas venham agora. Ó Pai, assim como esse servo, Pai, sejamos aqueles que encontrem as águas e saiam desse deserto saciados. Em nome de Jesus. Receba nessa noite, meu irmão, a presença de Deus para te capacitar. Tu vai sair, meu irmão, desse estado e você vai viver um outro momento na tua vida, em nome de Jesus. Amém. E quero, meu irmão, que você tenha uma semana abençoada. Uma semana, meu irmão, diferente.
Você vai sair desse deserto hoje. Escuta o que eu estou dizendo. Esse deserto para você acabou. Saia dele. Deus te levou, meu irmão, a você entender essa trajetória que você estava fazendo. Deus está te dando hoje, meu irmão, a capacidade de você sair dessa situação. Em nome de Jesus. Ó Deus, eu quero orar pela Isabelle, pela Luísa, que amanhã estarão aniversariando. Glória a Deus por elas estarem, ó Pai, crescendo no caminho, aprendendo a Tua palavra. Como a Larissa, Senhor, que completou 15 anos, um marco, um divisor de águas, uma mudança, etapas novas estão vindo na sua vida e nós rogamos para que o Senhor aguarde, o abençoe em todas as etapas que virão. Deus, eu coloco aqueles irmãos que estão no grupo Imaúma Online, o pedido de oração por cada um, irmã Wanda, sua família, irmã da Márcia, Senhor, o Paulinho, todos aqueles que estão colocando os pedidos lá, Senhor, Tu conheces todos os nomes, Senhor, que essas pessoas venham ser curadas, que essas pessoas venham ser visitadas, ó Deus, e nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus agora. Pai, muito obrigado, que tenhamos uma semana abençoada, que se cumpra a palavra do salmista que diz que em paz me deitarei e logo pegarei no sono, porque só Tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as divinas consolações do maravilhoso Espírito Santo esteja não só conosco aqui, mas com todos presentes, em nome de Jesus, amém.